Galera, seguinte, estou numa dura missão aqui, porque olha, eu sei que tem muitos produtores de conteúdo que fogem desse assunto, ou porque não entendem, ou porque acham que o torcedor não liga para como o clube tem sido gerido de maneira absolutamente contábil, se o Santos está pagando as suas dívidas, se o Santos está acumulando as suas dívidas, se o Santos está simplesmente melhorando enquanto gestão ou se afundando ainda mais. Muitos dos nossos colegas estão só preocupados com especulações que são legais. Eu vou sempre trazer aqui especulações que tiverem algum sentido de ser, que dê para trazer alguma novidade para vocês, uma opinião, não tem absolutamente nenhum problema, mas eu jamais vou deixar de tocar em assuntos absolutamente espinhosos e importantes, como o que foi revelado hoje, antecipadamente, antes da reunião que está acontecendo no momento que eu gravo esse vídeo, do Conselho Deliberativo com o Conselho Fiscal, que estão apresentando o balancete referente aos 3 primeiros meses do ano do Santos. O balancete contábil, o que o Santos arrecadou e o que o Santos gastou nesses primeiros 3 meses do ano. E o resultado desse balancete é absolutamente pavoroso, porque ele mostra muita coisa. Ele mostra que o Marcelo Teixeira está afundando o Santos e ele mostra que pelo menos nos primeiros 3 meses do ano, o Neymar passou muito longe de se pagar. Vamos esperar com calma, sem fazer nenhuma conclusão precipitada, porque dentro desse contrato que vence hoje, vamos lembrar, hoje é dia 30 de junho, o Neymar renovou o seu contrato, mas o contrato original, que previa pagamento de 21 milhões por mês em carteira / imagem, terminava hoje. Portanto, só a partir da revelação do balancete do segundo trimestre do ano, a gente vai entender se o Santos foi capaz de trazer receitas suficientes para cobrir esse buraco gerado nesse contrato. Fato é que nos 2 primeiros meses de contrato do Neymar, isso não foi feito. O Santos teve sim um acréscimo de receitas bastante importantes, mas não o suficiente para cobrir o rombo que o Neymar deixa na folha salarial do Santos. Mais do que isso, o Santos se afunda ainda mais em dívidas do que tinha planejado ano passado sem o Neymar se afundar. O planejamento era péssimo, já previa aqui um prejuízo muito grande para esses 3 primeiros meses do ano. E com o Neymar o prejuízo foi ainda maior. Então, aquele discurso de o Neymar se paga, pelo menos nesses primeiros 3 meses do ano não se pagou. Vamos esperar o resto da temporada, vamos esperar o que vai ser do segundo contrato, que muita gente já disse que vai ser assim, assim, assado, mas eu prefiro ver o contrato primeiro para poder confiar. Porque quando se trata de Marcelo Teixeira, Neymar pai, o Santos tem que desconfiar. Então vamos enfim aqui na matéria do Bruno Lima, mas não antes de você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e hypar esse vídeo e provar para a comunidade que o santista quer sim saber desses assuntos espinhosos que tem a ver com o futuro do clube, tem a ver com como o clube está sendo gerido. E não só campo e bola, e qual vai ser o time. Isso é importante. Mas também é importante a gente saber como o nosso time está sendo gerido. Porque é por conta dessas dívidas e dessas más gestões que a gente está no buraco que a gente está. Então vamos aqui à matéria do Bruno Lima na Trivela. 80 milhões em salários. Com o Neymar, Santos acumula déficit muito acima do previsto para 2025. Vamos lá. Os problemas financeiros do Santos, que recentemente irritaram o Arouca de Portugal pelo Santos não ter pagado o baço, cresceram no primeiro trimestre de 25. E eles serão apresentados pelo Conselho Fiscal do clube na noite desta segunda-feira, mais conhecida como hoje, em reunião do Conselho Deliberativo, por meio do relatório contábil administrativo referente aos 3 primeiros meses do ano. De acordo com o documento, qual a Trivela teve acesso, o Peixe teve um déficit trimestral de 37,4 milhões. O que isso significa? Que o Santos terminou 37,4 milhões no vermelho nesses primeiros 3 meses. A previsão orçamentária para o período indicava um déficit de 23,2, ou seja, sem o Neymar, o Santos esperava dever nesses primeiros 3 meses 23 milhões, que já é péssimo. Péssimo. Com o Neymar, o Santos está devendo 37, 15 milhões a mais do que sem o Neymar. Isso significa que o Santos, que contou com a volta do Neymar no começo da temporada, excedeu as suas despesas em relação às receitas em 14,2 milhões entre... Falei 15, então são 14,2 milhões entre os meses de janeiro, fevereiro e março. O Santos gastou quase 80 milhões em salários nesse período.
Entre janeiro e março de 25, o Santos viu sua folha de pagamentos com o elenco profissional, considerando salários, direitos de imagem, encargos e benefícios sociais, aumentar 23,7 milhões por mês, o que representa um crescimento de 225% no período. O Santos quase triplicou sua folha salarial aqui, mais do que triplicou, a gente vai chegar lá. O ápice com essas despesas foi em fevereiro, quando o clube chegou a gastar 34,8 milhões em folha salarial. Gente, isso aqui é folha salarial de Palmeiras, folha salarial de Flamengo, o Santos está pagando. E boa parte disso aqui é por conta do contrato do Neymar Júnior, o primeiro contrato que se encerrou, né, hoje. Né? O Santos tem um novo contrato com ele, que ninguém sabe qual, mas o primeiro contrato que contemplava 21 milhões de reais por mês se encerrou hoje. E aqui, os números finalmente oficiais do Santos comprovam que os números que foram mostrados por mim e Pedro Lopes na matéria do UOL não é fantasia ou viés do UOL, como diz o Di Lopes, o grande entendedor, diz que é mentira, que os números são falsos, contrariando não só a mim, mas o GE, o próprio Ademir Quintino, que ele diz ser fã, mas que confirmou os números, né? Todo mundo é mentiroso, de repente virou mentiroso para ele. Agora, o clube também é mentiroso, o balanço oficial, o balancete oficial do clube é mentiroso, porque olha isso aqui. Olha a situação do Santos em janeiro deste ano. O Santos gastava quase 3 milhões e meio por mês com direitos de imagem, 7 milhões e 100 em salários, que totalizava 10 milhões e meio de folha. Olha para quanto o Santos foi depois da chegada do Neymar, 34 milhões. Só com a chegada do Neymar, e claro, não só com a chegada do Neymar, porque o Santos contratou 10 jogadores, o Santos aumentou 24 milhões da sua folha a partir da chegada do Neymar. E aqui a prova que os nossos números estão certos justamente nos direitos de imagem. Por quê? Veja bem, o Neymar, a gente revelou no UOL, ele tem 2 contratos. Um deles é CLT, que cai aqui, ó. Por isso que aqui também tem um aumento muito grande. Só em CLT o Neymar ganha 4.100. Então, 7.100 mais 4.100, vou fazer uma conta básica aqui, pegar minha calculadora. 7.100, aqui, calculadorinha. 7.100 mais 4.100 do Neymar vai dar 11.2. Por que são 12.8? Porque o Santos contratou outros jogadores aqui. O Santos contratou aqui quase 2 milhões de outros jogadores só em salário para completar o time. O Santos contratou Tiquinho Soares, o Santos contratou David Washington, o Santos contratou Veron, o Santos contratou Barreal, o Santos contratou Zé Ivaldo, o Santos contratou Zé Rafael, o Santos contratou Léo Godoy, que já foi embora, Luizão, o Santos contratou quem mais? Outros tantos aí, Roleiser. O Santos contratou 10 jogadores para esse primeiro semestre. Agora mais 2 com Igor Vinícius e William Arão, e tem mais gente para chegar a princípio. Mas só o Neymar aqui aumentou 4 milhões e 100 dessa folha salarial. Só que desses 21, 4 foram com salários. 17 são de direito de imagem, como a gente contou lá no UOL. Então olha esses números aqui, gente. De 3 milhões e meio, subiu os direitos de imagem do Santos para 21,9. Só fazer uma conta básica aqui, ó. 3,48 milhões em janeiro, mais 17 milhões, que é referente ao que o Neymar tem para receber por mês, a NR Sports tem para receber por mês. Então daqui, ó, 20 milhões e 48. Qual que é o resto aqui? Os 21 milhões e 900, os outros jogadores que o Santos trouxe. Então, o salário do Neymar arrebentou o Santos nesse sentido. Só que assim, o discurso era: o salário é muito alto, realmente, ele ganha mais do que o Vinícius Júnior no Real Madrid. Tava vendo hoje, o Vinícius Júnior renovou o contrato até 2030. O Vinícius Júnior no Real Madrid ganha 16 milhões fixos. 16 milhões de reais fixos. O Neymar nesse primeiro no Real Madrid, o clube mais rico do mundo. O Neymar, que ama muito o Santos, tá ganhando mais do que ganhou mais esse primeiro semestre do que o Vinícius Júnior ganha no Real Madrid. Porque quando a gente fala em 21 milhões de reais, a gente, perde a noção do dinheiro. O Neymar no primeiro semestre ganhou mais do que o Vinícius Júnior no Real Madrid jogando no Santos, um clube falido. Tá bom pra você? Rodolfo, relaxa. O importante é que ele traga receita e cubra essas despesas. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Primeiro, tem uma parte aqui que diz respeito ao estatuto, que eu quero voltar daqui a pouco, mas vamos seguir
para aqui, ó. Santos teve bom aumento de receitas. Dentro desses 3 meses, o Santos realizou uma receita de 174,9 milhões contra um orçamento que previa 121,7 milhões. Ao todo, 74,6 milhões foram obtidos por meio de venda de direitos federativos. Ou seja, dessa receita que o Santos teve, bastante importante, 74,6 foram com vendas. Por exemplo, a venda do Jair, que o Santos vendeu por 12 ou 13 milhões de euros para o Botafogo. Então, boa parte desse acréscimo acima do que a diretoria esperava não tem a ver com o Neymar, mas tem a ver com vendas do clube. Empréstimos contra um orçamento que previa 50 milhões, certo? O retorno de Neymar não apresentou apenas impacto na folha de pagamento. O número de sócios ativos, por exemplo, subiu de 45,7 mil em 31 de dezembro de 24 para 73,145 mil em 31 de março de 25. Diante disso, o faturamento trimestral do Santos com os sócios foi de 17 milhões. Mas assim, o faturamento total foi de 17 milhões. Só que 17 milhões corresponde a 73. Quanto correspondia a 45? Essa conta não foi feita. Tem que fazer uma regrinha de 3 aqui. Não é que o Santos teve 17 milhões a mais com o Neymar. Não. Com o Neymar, o Santos nem dobrou o seu número de sócios. Nem chegou a dobrar. Embora tenha triplicado a folha salarial. Em razão das despesas, o Conselho Fiscal concluiu o relatório recomendando maior rigor no controle de gastos e receitas com consequente adequação ao déficit previsto na peça orçamentária. Aí que tá. O que dá para tirar de conclusão? Algumas coisas, por exemplo, como estávamos certos com relação ao salário do Neymar, e eu não tinha nenhuma dúvida a isso, porque como todo mundo já sabe, a gente viu o contrato. Inclusive mandamos o contrato, repito, para a própria ESPN, onde trabalha a Natália Ferrão, e ela continuou a simplesmente propagar fake news por aí, depois de ter tido acesso ao contrato, ou pelo menos dos colegas dela com os quais eu falei, ter tido acesso ao contrato. Mas, além de que aqui o balancete prova que os números estão corretos, eles mostram que nesses primeiros 2 meses de Neymar, fevereiro e março, que o Neymar é apresentado no dia 31 de janeiro, então não conta, a receita que ele trouxe não foi suficiente para cobrir o rombo. E a prova disso é que é isso aqui, ó. O Santos previa um déficit de 23 milhões sem o Neymar e o Santos terminou com um déficit de 37 milhões com o Neymar. Eu acho que esses números, a minha previsão para o segundo trimestre de 2025 é que esses números vão piorar muito. Por quê? Porque a partir de abril, nos meses de abril, maio e junho, o Santos não vende ninguém. Então o Santos não vai ter esses 76 milhões de venda de jogador para contabilizar nesses 3 meses. Até porque o mês terminou agora, o Santos não vendeu mais ninguém depois do Jair. Então, as receitas do Santos não vão ser tão boas. Segundo, o Santos trouxe outros jogadores a partir de abril, que vai aumentar ainda mais essa folha salarial aqui que vocês estão vendo hoje, de 34,2 milhões por mês. Com isso, eu imagino que o déficit que o Santos apresente no segundo trimestre seja ainda maior, que denote ainda mais que a conta do Neymar não fechou. E que hoje a manutenção do Neymar está sendo prejudicial ao Santos. Ah, mas Rodolfo, ele assinou um outro contrato, que ele não tem mais imagem, que ele tem só o salário em carteira. Beleza. Essa é a informação de vários jornalistas sérios. Esses caras viram o contrato? Porque até a gente ver o contrato, ninguém sabia que era 21 milhões de reais. Então quem me garante que o Neymar vai ganhar só os 4 milhões e 100 de salário? Quem me garante? Quem vai me garantir de duas uma. Ou é eu ter o privilégio novamente de acessar o segundo contrato do Neymar, e eu sou jornalista, tenho que correr atrás, não posso garantir que eu vou conseguir, mas vou fazer de tudo. Ou o balanço. O balanço aí referente ao terceiro trimestre do ano, que vai sair só no final do ano, referente aos meses de julho, agosto e setembro. Que aí sim a gente vai ver o balanço de agosto,
ou melhor, julho, agosto e setembro, esse direito de imagem voltando para a casa dos 3,4 milhões ou ficando na casa dos 4, 5 milhões? Se a gente vê esses números se transformando dessa maneira, a gente fala, irmão, realmente o Santos não está pagando mais direito de imagem, está pagando tudo em carteira para o Neymar. Fechou? Ótimo. É isso aí. Mas enquanto eu não ver os números oficiais do Santos ou não acessar o contrato, eu prefiro esperar. Eu prefiro ter cautela. Porque quando se trata de negociação de novo entre Marcelo Teixeira e Neymar pai, é preciso ter cautela. É preciso ter cautela. Então, gente, o que traz aqui de informação? Que hoje o Neymar não está se pagando. Eu prefiro aguardar o segundo trimestre para entender se o Santos trouxe, se ele nesse segundo trimestre, entre abril, maio e junho, se o Santos trouxe, se ele fomentou receitas importantes para fazer com que esse débito tenha sido minimizado. Vamos ver, precisamos esperar o balanço. O Santos garante que sim. O Armênio Neto garantiu para o Sormani que sim. Não, trouxemos o dinheiro. O Santos que gastou com outras coisas. E blá, 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 blá. Não é isso? Então vamos esperar o balanço. Se ele estava certo ou não. Eu duvido. Eu duvido. O que vai responder é o próximo balancete do clube. E a gente vai estar aqui de olho para te mostrar e trocar essa ideia com você, porque é um tema que várias pessoas fogem. Várias pessoas acham desimportante. Mas é o porquê o Santos está no buraco e na merda que tá. É por isso que o Fluminense, o torcedor do Fluminense, não que o Fluminense seja o time mais bem gerido do mundo, mas o torcedor do Fluminense e do Palmeiras, que ganharam Libertadores, estão aí feliz da vida no Super Mundial, e o Santos tá a ver absolutamente navios brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, com um elenco, com uma folha que eu posso te garantir que é muito maior que a do Fluminense que tá lá. E é, no mínimo, muito parecida com a do Palmeiras e com a do Flamengo. Uma folha muito acima daquilo que o Santos pode pagar. Vamos esperar, ver se esse novo contrato do Neymar muda mesmo, se é outra coisa para diminuir o tamanho dessa folha, e a gente entender, então, no final do ano, se o pacote Neymar, já que ele renovou até o final do ano, com todo o balanço sendo feito, de janeiro a dezembro, se foi mais vantajoso do ponto de vista financeiro ou foi prejudicial. Dentro do campo até agora, ele não resolveu nada. A esperança do torcedor é que ele recomece pelo menos a dar frutos dentro do campo, para que esse problema financeiro seja minimizado. Nem isso ele fez ainda. E vive no discurso do mundo da lua que está ajudando o Santos, que está voltando para ajudar o clube. Ajudar em quê? Está afundando o clube ainda mais em dívidas com ele. Então, é um discurso que engole quem quer, aceita quem quer. E quem não aceita como eu é considerado como chato por muitos. Pro teu azar, o canal é meu, tem meu nome, eu vou continuar sendo chato. Você quer assistir, você assiste. Quer dar dislike, você dá. Quer bloquear, você bloqueia. Quer ficar com raiva, você fica. Morde a mão que eu vou continuar batendo quando eu achar que eu tenho que bater, porque esse é o meu trabalho. Fechou? A gente vai se falando. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo.